Olá, prezados. Lembram daquele professor esquerdista que lhe mandava estudar história? Pois é, parece que ele abandonou agora esse discurso e esqueceu a história que ele mesmo ensinava. Estamos agora no final de 2021, mais um ano que ficará na história, junto com o ano de 2020. E por que temos que colocá-lo na história? Porque é um ano em que todas as previsões que fazíamos desde o ano passado se confirmaram. O ano em que a história mostrará o cerceamento de todas as liberdades, o cerceamento do direito à expressão, um ano em que, inclusive, foi-se proibido de tratar os doentes com lógica e com rapidez. Trago para os senhores hoje mais dois textos que estão lá no canal do Telegram. Um no site de O Informante e outro no site do Guilhermo Piacesi. Vamos aos textos então. 2022, o ano do dane-se você. Qual a verdadeira realidade pela qual estamos passando neste momento da história? Se a verdadeira inteligência é a capacidade de interpretar a realidade, como a estamos interpretando? E assim 2021 segue em direção ao seu final. O ano do boi dentro do zodíaco chinês, mas que poderia ser batizado o ano da nova ideologia totalitária. Não é uma ideologia amadora qualquer. É uma ideologia profissional de primeira classe. A essência do totalitarismo, independentemente dos costumes e da ideologia que use, é um desejo de controlar completamente a sociedade, todos os aspectos da sociedade, todos os comportamentos e pensamentos individuais. Todo sistema totalitário, seja de uma nação, de um grupo, de um culto qualquer, de um corpo social, evolui em direção a este objetivo, a transformação ideológica total e o controle de cada elemento da sociedade. Essa busca fanática pelo controle total, pela uniformidade ideológica absoluta e pela eliminação de todos os dissidentes é o que torna o totalitarismo a mais grave ameaça que a humanidade enfrenta. A cada novo sistema totalitário, em algum momento da sua evolução, ele precisa expurgar aqueles que se recusam a se conformar com sua ideologia oficial. E precisa fazer isso por duas razões básicas: para segregar ou eliminar os oponentes políticos reais e os dissidentes que representam uma ameaça ao novo regime, ao novo normal. E mais importante, para estabelecer um território ideológico dentro do qual as massas devem agora se confinar para evitar serem segregadas ou eliminadas. O expurgo deve ser realizado de forma aberta, brutal, para que as massas entendam que as regras da sociedade mudaram para sempre, que seus direitos e liberdades anteriores se foram e que a partir de agora qualquer tipo de resistência ou desvio ideológico não será tolerado e será punido impiedosamente. Na Europa, um por um, os países do novo normal estão implementando sistemas de segregação social, ordenando bloqueios de não autorizados e perseguindo aqueles que se recusam a se conformar com a ideologia do novo normal. A Áustria tornou os soros obrigatórios. A Alemanha está prestes a fazer o mesmo. Os passes da insanidade estão sendo aprovados em muitos países. A Grécia está multando os aposentados não sororizados e reduzindo o valor de seus pagamentos de pensão do Estado. A Argentina está suspendendo os pagamentos
daqueles que não se injetam. E assim por diante. Dia após dia, mês após mês, as massas foram submetidas à mais destrutiva campanha de terror psicológico da história. Infelizmente, muitos deles foram reduzidos a inválidos paranoicos, com medo do mundo lá fora, do contato humano, com medo dos próprios filhos, com medo do ar, obcecados com doenças e com morte, e consumidos pelo ódio dos não injetados. Esse ódio totalmente irracional é produto do medo e da propaganda. Não tem absolutamente nada a ver com o bichinho que veio da Ásia, que até mesmo as autoridades do novo normal admitem. Os não injetados não são mais uma ameaça para ninguém do que qualquer outro ser humano, exceto na medida em que ameaçam a crença dos novos normais em sua ideologia delirante. Não, já ultrapassamos a racionalidade nesse ponto. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova forma de totalitarismo. Não é comunismo, não é fascismo, é totalitarismo capitalista global, totalitarismo pseudomédico, totalitarismo patologizado, uma forma de totalitarismo sem ditador, sem uma ideologia definível, um totalitarismo baseado na ciência, no fato, na realidade que ele mesmo cria. Mas esta não é apenas uma história sobre a nova Alemanha, ou a nova Europa, ou a nova Austrália. E não é apenas uma história sobre histeria em massa, ou uma reação exagerada a um bichinho. O novo normal é uma coprodução global da oligarquia dominante, uma coprodução de vários trilhões de dólares, cujo roteiro está sendo desenvolvido há bastante tempo. É óbvio que o retorno não será ao normal, será ao novo normal, que já está sendo imposto desde o ano de 2020. E eles deixaram tudo isso muito claro na sua propaganda. Como até Arnold Schwarzenegger colocou de forma sucinta, a mensagem é: dane-se a sua liberdade. A mensagem é: cale a boca. A mensagem é: mostre-me os seus papéis. A mensagem é: coma os malditos insetos. Tome o soro. Não nos pergunte quantas vezes. A resposta é: tantas vezes quanto nós dissermos. A mensagem é: não haverá mais presidentes não autorizados, não haverá mais saída da União Europeia, não haverá mais rebeliões populistas contra a hegemonia global e sua ideologia esmagadora. Em março de 2020, eles nos informaram de forma inequívoca que as nossas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Eles marcaram e anunciaram essa mudança como o novo normal. Caso estivéssemos assim, com certos problemas cognitivos e não entendêssemos bem a mensagem, eles não esconderam esse fato. Eles queriam que entendêssemos exatamente o que estava por vir, uma versão global do totalitarismo na qual todos seremos pequenos consumidores, mostrando uns aos outros nossos certificados de conformidade para podermos viver as nossas vidas. Por isso, conforme Guilherme Piaccesi, precisamos cada vez mais estar dispostos a atravessar esse período de maneira espartana. Vamos lembrar aqui que a Guerra de Esparta, os 300 de Esparta liderados por Leônidas, na guerra entre gregos e persas, esses 300 de Esparta resistiram bravamente, embora estivessem num número infinitamente menor. Mas, com essa resistência, eles conseguiram com que os gregos se reorganizassem e ganhassem tempo para que mulheres, crianças, idosos e escravos
pudessem se transferir para uma outra ilha antes que os persas chegassem a Atenas e destruíssem tudo. Um belo exemplo de história, esquecido principalmente por alguns que queriam que nós sempre nos lembrássemos da história. Mas devemos ficar preocupados com os nossos iguais, com aqueles que não vão submeter os filhos a essa insanidade e que por isso passarão a ser perseguidos pela tirania dos ditadores sanitários, com proibições e ameaças das mais esdrúxulas. A vida não será fácil. O tempo mostrará a insanidade dos insanos e fará com que as pessoas retomem a razão que perderam. Espera-se. Mas até lá devemos resistir, como os 300 de Esparta, e nos unir aos nossos iguais, a quem ama o mesmo estilo de vida e rejeita os que o odeiam e querem destruí-lo. Em terras onde o judiciário, a ciência, a política, os órgãos estatais e paraestatais encontram-se ideologicamente aparelhados por ideias totalitárias ou simplesmente covardemente acocorados, com medo de perder status, poder e grana, as lutas pela justiça, ou via justiça, comprovações científicas, pressões políticas e ou administrativas provavelmente serão infrutíferas e inglórias por um simples motivo. Já não estamos mais no campo da busca pela verdade. Até a língua está sendo prostituída nesses ambientes em que tudo que a gente disser poderá ser distorcido contra nós mesmos. Então, não tem jeito? Estamos perdidos? Tem jeito sim. É difícil, mas tem. Passaremos por isso sem sacrifícios e sem sofrimento? Provavelmente não. Se quisermos preservar nossas liberdades e consciências, precisamos estar preparados para sacrifícios. A liberdade não é gratuita e exige esforços para ser conquistada. Esforços individuais. Não espere que um Messias venha lhe libertar, um coletivo ou outra entidade transcendental qualquer. É momento de sair da passividade, lutar cada um pela própria liberdade de consciência e escolhas e aguentar as consequências. Se somente eu lutar pela minha liberdade, logicamente serei engolido pelo sistema, sem qualquer consequência prática para os demais. Se até Jesus Cristo foi barbaramente torturado e crucificado sem alterar os desmandos materiais dos tiranos de sua época, seria uma espécie de delírio acreditar que apenas o meu sacrifício possa alterar alguma coisa. Também não acredito que 7,8 bilhões de pessoas na Terra tenham consciência para resistir a todos esses desmandos, nem sequer conhecimentos sobre o que está realmente acontecendo. O poder exercido pelos déspotas é legitimado pela maioria de nós, que aceita, obedece e cumpre ordens. Quantos seriam os ocupantes da elite que domina o mundo? Milhares? Milhões? Pois é, nós, o povo, somos bilhões. Não precisamos de 7,8 bilhões de pessoas para derrubarmos alguns milhares ou milhões de déspotas. Bastaria 1 ou 2 bilhões desobedecendo a ordens arbitrárias, ilegais e despóticas, para o poder desses grupelhos desabarem. Os outros bilhões apenas seguem comandos. Não pode entrar num restaurante? Não entre. Não pode comprar nessa loja? Não compre. Não pode trabalhar nesse emprego? Bom, quem disse que a liberdade não exigiria esforços e sacrifício? Se não atingirmos o número suficientemente de pessoas dispostas ao sacrifício pessoal para preservar a liberdade de todos, aí o caminho da servidão estará aberto
pavimentado e o sacrifício será obrigatório, o custo da liberdade será muito maior e mais difícil de ser conquistado. Se você não faz parte dos milhares ou milhões que vivem da exploração dos bilhões, escolha em qual parte dos bilhões você gostaria de estar. A colheita será obrigatória. Prezados, pensem no mundo que vocês vão legar para os seus filhos e netos. Não sejam cúmplices. Eu sou Thaís Scalco Coraza e hoje são 27 de dezembro.